Bom dia a todos. Nós estamos aqui agora gravando a aula referente ao direito de família para dar continuidade em relação à suspensão das aulas pelo coronavírus. Nós vamos tratar dos assuntos nessa aula de hoje relacionados à semana que compreendeu agora do dia 15 ao dia 20, que é hoje, sexta-feira. Portanto, nós estamos tratando dessa semana de 15 a 20, que foram suspensas as aulas. Nós traremos outra aula referente ao conteúdo do dia 23 da semana que vem, a partir de segunda-feira, referente, portanto, à semana que vem. Bom, dando continuidade nos assuntos que a gente já estava tratando nas aulas presenciais, só fazendo uma retrospectiva para que a gente possa pegar a sequência da matéria, nós tratamos das causas suspensivas da celebração do casamento e dos impedimentos anteriormente, e tratamos da celebração do casamento. Uma vez feita a celebração do casamento, nós vimos que o casamento considera-se realizado a partir do momento que a autoridade celebrante declara o estado de casados. Então nós vamos passar agora para os efeitos que esse casamento vai produzir, inicialmente as hipóteses em que ele pode ser invalidado. Lembrando apenas que lá na habilitação matrimonial, quando nós estudamos, nós vimos que é dever do oficial do registro esclarecer os nubentes acerca das hipóteses que podem ocasionar a invalidade do casamento. Aquela orientação, ela vem justamente para poder preservar esses efeitos danosos que a não observância de alguns requisitos formais, lembrando que o casamento é um ato solene, poderiam ocasionar em detrimento do ato jurídico que foi realizado. Bom, se a gente vai tratar da invalidade do casamento, essa invalidade ela pode ser tratada em dois aspectos. Ela vai poder ser tratada tanto no aspecto do casamento nulo, que é aquele ato, portanto, que apresenta um vício ou um defeito que é insanável, não tem como a gente corrigir, ou ele pode ser tratado na hipótese do casamento também anulável. Nós vamos ter essa diferença entre o ato nulo e o anulável, levando em consideração o tipo de defeito que o casamento possui. Cabe a gente aqui frisar que em ambas as hipóteses existe um defeito no casamento. A diferença é que a hipótese que gera nulidade é uma causa absoluta, ou seja, essa invalidade ela é provocada porque o vício ou o defeito existente no casamento ele é um defeito insanável, não tem como a gente suprir. Não tem como a gente corrigir esse defeito. E as hipóteses de invalidade que geram a nulidade do casamento, como bem observado ali na tela que eu coloquei para vocês, são aquelas hipóteses onde ocorre a inobservância dos impedimentos matrimoniais que nós estudamos, que estão lá no artigo 1521 do Código Civil. Essa consequência, ela começa a partir do artigo 1548, aonde nós temos estabelecido justamente que o casamento, onde contraído com ofensa aos impedimentos matrimoniais, ele é caracterizado como nulo, ou seja, ele não se convalidará nunca. O que isso significa? Como o defeito, como eu mencionei para vocês agora há pouco, ele é considerado insanável, não tem como ser corrigido, é um ato jurídico que se torna imprescritível, ou seja, a qualquer momento que vier a ser descoberto esse defeito, a consequência vai ser sempre a mesma, ou seja, nós teremos a nulidade do casamento, né? Bom, o artigo 1549 do Código Civil, ele estabelece para nós que esse tipo de situação, como ele é violação de impedimento matrimonial, e como nós vimos na aula anterior, que os impedimentos matrimoniais são aquelas hipóteses onde a lei diz que as pessoas não podem casar, ou seja, a redação do artigo 1521 ela é muito direta quando ele já estabelece essa causa impeditiva. Então, lá nós vimos nos impedimentos que são situações que visam preservar a coletividade, visam preservar a sociedade como um todo. Ou seja, só para a gente lembrar quais as situações que estão previstas lá como regras de impedimento matrimonial. Aquelas situações em que não se admite o casamento, por exemplo, entre ascendentes e descendentes, seja o parentesco natural ou civil, lembrando que o parentesco civil
é aquele que decorre da adoção, né? Aquela situação de casamento entre afins em linha reta, aquelas pessoas que são parentes por afinidade, como sogro e sogra, com genro e nora, padrasto e madrasta, né? Com enteado e enteada, lembrando que esse vínculo da afinidade, ele foi formado pelo casamento ou pela união estável, mas a dissolução desse casamento da união estável não dissolveu esse parentesco na linha reta pela afinidade. E a não dissolução do vínculo da afinidade na linha reta é justamente porque se torna um impedimento matrimonial, não permitindo, portanto, que aquelas pessoas contraiam matrimônio. Como todas as outras questões, irmãos unilaterais ou bilaterais, adotante com quem foi cônjuge do adotado e vice-versa, né? Adotado com o filho do adotante, que nós comentamos em aula, que são até situações que nem haveria necessidade de constar, porque já vista que a adoção ela atribui o mesmo efeito à condição de filho, então já havia previsão de que irmãos não poderiam se casar, nem afins em linha reta. Então, mais por uma cautela, né, um excesso de zelo do legislador, ele acabou repetindo a regra para que não houvessem dúvidas quanto à abrangência do impedimento. Então, lá nos impedimentos, nós vimos que todas essas hipóteses, por preservarem a coletividade, são situações que poderiam ser alegadas por qualquer pessoa capaz até o momento da celebração. Lá se buscava evitar que o casamento acontecesse, por isso os impedimentos poderiam ser opostos por qualquer um até a data da celebração. Agora, tendo ocorrido o casamento, não se tendo evitado que esse casamento acontecesse, aí a gente parte para essa situação da invalidade, que é prevista no artigo 1549. Ou seja, havendo o ato jurídico, gerou um registro. E agora nós temos que anular esse registro, nós temos que invalidar o registro porque ele violou uma norma imperativa estabelecida pelo Código Civil, onde não permite o casamento e, consequentemente, como já falei para vocês em aulas anteriores, também não se podendo casar, não se constituirá também uma união estável nessa situação. Bom, o artigo 1549, então, ele define o quê? Ele define que qualquer pessoa que tenha interesse, ou o próprio Ministério Público, podem, agora como temos um registro por meio de ação direta, portanto há necessidade da propositura de uma ação, requerer a invalidação desse casamento. E essa invalidação do casamento, ela vai vir por sentença no caso, já que a sentença que determinará ao cartório de registro civil que desfaça ou desconstitua aquele ato jurídico que viciadamente aconteceu quando não poderia ter acontecido. Vejam que a propositura da ação, ela continua nos mesmos moldes da oposição do impedimento lá na fase ainda que antecedia a celebração do casamento, ou seja, livre a qualquer pessoa, dotada de capacidade, obviamente, já que é um ato jurídico também que vai ser praticado, como também ao Ministério Público, que atua como fiscal da lei nesse caso. Ao atuar nessas situações e havendo a sentença, o efeito da sentença que declara a nulidade do casamento, como o ato não poderia ter acontecido, ele acabará sendo retroativo, ou seja, ele voltará lá no nascedouro para considerar como se aquele casamento jamais tivesse acontecido. Bom, se não é o caso, entretanto, de nulidade do casamento, ou seja, se não é ofensa a impedimento matrimonial, o legislador ele estabeleceu algumas situações onde nós também teremos a possibilidade de invalidar o casamento, porém, em virtude da existência, lógico, de defeitos, porém não tão graves quanto os defeitos dos impedimentos matrimoniais. Lá nos impedimentos matrimoniais, o defeito visava preservar a coletividade, visava preservar a sociedade como um todo. Aqui nas causas de anulabilidade do casamento, ou seja, casos de casamento anulável, diferente de casos de casamento nulo, só para a gente poder fazer um paralelo e vocês não terem dúvidas em relação a isso, casamento nulo tem defeito, porém o defeito é insanável, não tem como ser corrigido. Casamento anulável tem um defeito, por isso permite a invalidação, porém os defeitos são menos graves, razão pela qual permitem que sejam corrigidos. E justamente por permitir essas correções é que os casos de casamento nulo não
estão sujeitos, portanto, à prescrição, são imprescritíveis, ao passo que os casamentos ou atos anuláveis estão sujeitos a prazos prescricionais para a propositura da ação anulatória. Ou seja, como eles estão sujeitos a determinados prazos para que se possa invalidar, caso não haja a propositura da ação competente, a ação anulatória do casamento, dentro do prazo que a lei estabelece para cada hipótese que a gente vai avaliar, nessas situações, então, não havendo, portanto, a propositura da ação, o defeito é como se ele desaparecesse, ou seja, o casamento ele poderá ser convalidado pelo decurso do tempo, ou, em outras palavras, perde-se a possibilidade de anular esse casamento, mantendo-se, portanto, a situação de validação. Ou seja, caso o casal queira, nessa situação, desfazer o casamento, tendo transcorrido o prazo que seria necessário para a propositura da ação, a situação para eles agora que caberá será unicamente o divórcio, ou seja, haverá uma diferença no resultado, já que com a anulação do casamento, cada um dos cônjuges, até então, já que o casamento teria ocorrido, eles retornarão ao seu estado civil anterior. A anulação do casamento ela faz com que as pessoas retomem seu estado civil que tinham antes desse casamento defeituoso contraído. Uma vez superado esse prazo, e caso, portanto, tenham perdido a oportunidade da anulatória, a situação, no caso, ela ensejará o divórcio, portanto, como modo de dissolução da sociedade conjugal, não permitindo que eles retomem o seu estado civil anterior e, consequentemente, passem a adquirir a situação civil de divorciados, com os efeitos decorrentes dessa situação. Com a anulabilidade, já que nós estamos desfazendo o ato, nós estaremos também fazendo com que desapareçam os efeitos decorrentes do próprio casamento, que a gente vai estudar ainda mais adiante um pouquinho. Já a partir desse tema que a gente vai estar estudando, nós já estudaremos também os efeitos gerados pelo casamento. Bom, as hipóteses do casamento anulável, portanto, elas estão previstas no artigo 1550 do Código Civil. E lá no artigo 1550 nós temos a primeira situação que gera anulabilidade, portanto, de casamento, a daquela pessoa que não completou a idade mínima para casar. Nesse ponto, convém a gente fazer uma ressalva em relação a esse aspecto, já que houve uma alteração, como nós estudamos, no Código Civil, que não permite o casamento de menores de 16 anos em nenhuma hipótese. Ou seja, antigamente, até o ano passado, nós tínhamos a possibilidade de menores de 16 anos se casarem com autorização judicial, que era para aquelas hipóteses ou situações de gravidez. Essa situação ela não existe mais. Nós tivemos uma modificação no Código Civil onde acabou com essa possibilidade de menores em qualquer situação contraírem matrimônio. Bom, a hipótese, portanto, prevista de quem não completou a idade mínima para casar, ela está aqui no artigo 1550 porque nós tínhamos a dependência da autorização judicial para quem tinha menos de 16 anos e porventura tivesse se casado sem essa devida autorização judicial. Agora, como não se permite o casamento em nenhuma hipótese, nem mesmo como tinha com autorização judicial, caso esse casamento aconteça, esse ato poderá ser invalidado nesses moldes do artigo 1550, inciso 1, ou seja, o menor de 16 anos que porventura tenha se casado, situação que é extremamente excepcional e óbvio, com as cautelas que os cartórios hoje tomam, bem mais difícil de acontecer, mas caso isso aconteça, é um casamento que aconteceu de forma defeituosa e, portanto, se sujeitará a uma ação anulatória. O inciso 2, ele segue a mesma linha do artigo, ou esse inciso 2 do artigo 1550, ele segue a mesma linha seguida pelo inciso 1, que está relacionada à idade. A diferença é que o inciso 1 ele trata dos menores de 16 anos, ou seja, os que não atingiram a idade mínima para casar, e o inciso 2, por sua vez, ele já cuida daquela situação do menor em idade núbil, ou seja, maior de 16 anos,
e menor de 18 que porventura tenha se casado sem que tenha ocorrido o suprimento daquela situação exigida para esse menor. Qual é essa situação? A situação da autorização dos pais ou de seus representantes legais, ou, em outra hipótese, suprimento judicial, quando a gente se deparava com aquela situação de divergência entre um genitor e o outro, onde o juiz, então, supriria a negativa de consentimento de um deles. Ou seja, em qualquer situação do menor que não atingiu a maioridade civil, ele está vinculado à autorização dos seus pais ou seus representantes ou ao suprimento judicial, a não ser que ele tenha sido emancipado, já que o maior de 16 pode ser emancipado, e aí a situação já se torna diferente. Uma vez que ele é emancipado, adquiriu capacidade plena, não depende mais de autorização de ninguém, e aí já estaria livre para contrair matrimônio, já que a emancipação o torna apto para todos os atos da vida civil. Não sendo o caso de emancipado, volto mais uma vez a ratificar que eles precisam da autorização dos pais ou de seus representantes legais. Não tendo ocorrido isso, a gente cai nessa hipótese do inciso 2 aí do artigo 1550, ou seja, é anulável o casamento do menor em idade núbil quando não autorizado por seu representante legal. A terceira hipótese, prevista aí no artigo 1550, ela trata dos vícios de consentimento. Vícios de consentimento porque um dos elementos que envolvem o casamento é justamente a vontade. Ou seja, lembram que quando nós estudamos a celebração do casamento, uma das fases solenes do ato jurídico é a solene afirmação da vontade. Ou seja, quando a autoridade celebrante pergunta aos nubentes se eles querem se casar por livre e espontânea vontade e se eles realmente confirmam essa intenção. Então, como houve uma emissão de vontade para que o ato se completasse, essa vontade ela pode estar viciada, ou seja, ela pode eventualmente ter sido manifestada por um engano do nubente, ou seja, ele manifestou a vontade sob uma falsa noção de realidade. E é justamente isso que caracteriza o defeito, nessa situação, ou seja, o erro essencial quanto à pessoa do outro cônjuge. Ou seja, o que é o erro essencial? Quando a gente passa lá para o Código Civil, se vocês puderem ir acompanhando, vocês vão poder observar que o artigo 1557 do Código Civil, ele traz a definição do que o legislador considera como erro essencial à pessoa do outro cônjuge. Olha como ele estabelece, portanto, lá no artigo 1557. Considera-se erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge. 1. O que diz respeito à sua identidade, sua honra e boa fama, sendo esse erro tal que o seu conhecimento ulterior torne insuportável a vida em comum ao cônjuge enganado. Ou seja, nessa primeira hipótese, ele está diretamente, o erro, em todas as situações que nós vamos estudar, estão ligadas à vontade da pessoa, e quando a gente fala erro na definição jurídica, a gente está falando em falsa noção da realidade, ou seja, se a pessoa soubesse daquele detalhe, soubesse daquele fato, talvez a sua vontade teria sido manifestada de modo diferente. Então, quando a gente busca a anulação do casamento, tendo em vista a alegação de erro quanto à pessoa do outro, quando a gente faz uma descrição desse artigo, se a gente fizer uma análise morfológica das palavras que compõem a redação desse artigo, nós vamos ver erro essencial quanto à pessoa do outro cônjuge. Nós vamos falar que existe, então, uma falsa noção da realidade quanto à pessoa do outro cônjuge. Ou seja, a pessoa se casou enganada. Vejam como a parte final desse inciso 1, aí do artigo 1550, termina, torne insuportável a vida em comum ao cônjuge enganado. Essa é a palavra-chave para nós em relação aos casos de anulabilidade do casamento. Ou seja, para que exista a possibilidade da ação anulatória, vai ser necessário que se demonstre que a pessoa não tinha conhecimento desse fato quando manifestou sua vontade no momento da celebração do casamento. É essencial que a pessoa
tenha sido enganada, ou seja, ela, se soubesse daquele fato, não teria manifestado o seu consentimento no momento da celebração. Quando o legislador fala que uma das hipóteses desse erro essencial, quanto à pessoa do outro, é relacionado à identidade, honra e boa fama, são características, obviamente, que denotam, né, um aspecto subjetivo, honra e boa fama, mas que está vinculado à forma como a pessoa viu a outra. Ou seja, às vezes a pessoa se casou com aquele indivíduo, com aquela pessoa, imaginando ser uma pessoa correta, ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa trabalhadora, ser uma pessoa de costumes e comportamentos convencionais, dentro da expectativa que ela nutria para o seu casamento, e descobre depois, por isso cônjuge enganado, descobre depois que a pessoa tem todas as características contrárias ao que ela apresentava antes do casamento. Ou seja, na verdade, ela esperava uma pessoa honesta e uma pessoa desonesta. Ela esperava uma pessoa que era trabalhadora e uma pessoa ociosa, uma pessoa preguiçosa. Esperava uma pessoa que era dada aos costumes, na forma ou no modelo de criação que aquela pessoa tinha. E descobre após o casamento que a pessoa, na verdade, o comportamento dela é completamente diverso, o comportamento verdadeiro dela. Então, tudo isso demonstra que a vontade da pessoa, quando manifestou o sim, estava viciada. Ou seja, é como se fosse aquela cortina de fumaça. Ela via uma situação, mas na verdade tinha uma outra situação por trás que estava ocultada, ou estava sem visibilidade por parte da pessoa, que se ela tivesse conhecimento ou visse aquilo, talvez teria se manifestado de modo diferenciado. Olha a segunda situação. Ignorância de crime anterior ao casamento que, por sua natureza, torna insuportável a vida conjugal. Crimes, obviamente, de natureza grave, né? Crimes que tornem insuportável, mais uma vez, olha a redação da parte, né, do artigo, onde ele fala a ignorância de crime. Então, a ignorância volta, mais uma vez, ao aspecto de que a pessoa não tinha conhecimento daquela situação. Agora, crimes que por sua natureza tornem insuportável a vida conjugal. Ou seja, às vezes a pessoa se casou com alguém que é torturador, por exemplo, que para a pessoa isso é insuportável. Às vezes se casa com uma pessoa que comete crimes de ordem sexual, que pela natureza do crime, para ela se torna insuportável. Então essas situações, uma vez não conhecidas, mais uma vez eu reafirmo, não conhecidas no momento da celebração do casamento, tornarão o ato, portanto, viciado e suscetível de anulabilidade. A próxima hipótese também está vinculada à ignorância, ou seja, desconhecimento do fato anterior ao casamento, e ele traz, portanto, aí a ignorância anterior ao casamento de defeito físico irremediável que não caracterize deficiência ou de moléstia grave e transmissível por contágio ou por herança, capaz de pôr em risco a saúde do outro cônjuge ou de sua descendência. Vejam que aqui esse inciso ele foi modificado a partir do Estatuto da Pessoa com Deficiência, por isso que ele traz na sua redação defeito físico irremediável que não caracterize deficiência, né, já que isso não é causa para anular a deficiência física que a pessoa possui, não é causa de anulabilidade do casamento, mas o defeito físico irremediável mencionado aqui, esse defeito físico irremediável ele está em má formação congênita de órgãos sexuais, por exemplo, não conhecidos da outra parte, que torne, portanto, inviável ou impraticável alguns dos deveres matrimoniais, como o dever de coabitação. Nessa situação, há possibilidade, em virtude da ignorância da situação anterior ao casamento, que esse casamento venha a ser anulado. Um detalhe importante em relação a isso é que nós podemos tratar como defeito físico também irremediável, ou fazer a distinção esse aspecto de defeito físico irremediável, a questão da impotência. A impotência, ela é tratada dentro do direito em dois moldes. Nós temos uma impotência que é relacionada à prática do ato sexual
e nós temos uma impotência relacionada à possibilidade de geração ou de concepção de filhos, ou seja, a esterilidade. Essa voltada para a esterilidade, ou seja, é chamada aqui de impotência, né, generande ou impotência concepiente, que é a impotência para gerar filhos ou a impotência para conceber filhos. Essa não é causa de anulabilidade de casamento, em virtude de que nós temos modos de suprir isso, ou seja, ainda que haja questões de infertilidade do casal, existe, como já comentamos lá, passando pelas hipóteses das causas suspensivas, nós temos possibilidade de técnicas de reprodução assistida em um primeiro momento, que podem auxiliar o casal nesse sentido, e em última hipótese nós temos a adoção, que também é modo de colocação, né, de pessoa e família substituta e, consequentemente, a atribuição a alguém na condição de filho. Então, a impotência generante e concepiente, ou seja, a impotência para gerar ou conceber filhos, esta não é causa de anulabilidade, apenas aquela para a prática do ato sexual, se era desconhecida da outra parte antes do casamento. Caso ela já tivesse conhecimento dessa situação, ela perdeu a possibilidade de anular o casamento, e aí nós partiremos apenas para a segunda hipótese, que seria a dissolução pela via do divórcio, ok? Bom, o contágio, né, ou transmissão de doença grave por herança ou contaminação, são aquelas doenças que colocam em risco a saúde ou a integridade da outra pessoa ou da prole, ou seja, dos filhos que esse casal vier a ter. E essas enfermidades graves que são transmissíveis ou por contágio ou doença também, da mesma forma que nas outras situações, ela exige que a outra parte não soubesse dessa situação ao tempo em que contraiu o matrimônio. Ou seja, a ignorância ao fato, ela permanece como elemento essencial para que a gente possa caracterizar a causa de anulabilidade do casamento. A hipótese aí do inciso 4 foi revogada porque ela tratava de deficiência mental e em virtude do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que eliminou essas situações de tratamentos que eram dados diferenciados a pessoas em decorrência da sua capacidade, da sua incapacidade mental. Isso tudo foi migrado para dentro do Estatuto da Pessoa com Deficiência, por isso que deixou de ser causa de anulabilidade de casamento. Portanto, as situações vinculadas ao erro essencial, elas são apenas hoje essas três narradas aqui no artigo 1557, no que diz respeito à pessoa do outro cônjuge. Entretanto, nós temos também a situação relacionada à coação, que é um vício de vontade também, uma vez que a coação ela acaba tendo a pessoa, né, coagida, ela manifesta a sua vontade em virtude dessa violência praticada contra ela. Então, a coação ela força a pessoa a manifestar a vontade. Por essa razão, a coação, uma vez também caracterizada ou demonstrada, como ela acabou atingindo diretamente a vontade, ela maculou o ato. E aí, por macular o ato, como a vontade é um dos elementos essenciais que nós temos em relação à situação de validade do casamento, isso pode acarretar também uma invalidade do ato jurídico, né? Apenas para efeito de ilustração, eu fiz algumas citações jurisprudenciais para que vocês entendam bem essas questões dos erros essenciais, né, que são causas que acontecem, né? Aqui, a título de exemplo, algumas situações que não são admitidas. Olha lá esse julgado, por exemplo, né? O erro que justifica a anulação do casamento se refere à pessoa do outro nubente, sendo irrelevante, portanto, o erro sobre a sua genitora, sogro ou sogra, né? Ou seja, quando a gente está buscando anular o casamento, o erro ele tem que estar vinculado ao casal, não a parentes ou pessoas do outro cônjuge. Se não há afinidade, né? Se não há afetividade, se não há alguma forma de relacionamento com outras pessoas, essa insuportabilidade eventual que possa acontecer, ela será
na verdade, causa para a dissolução da sociedade conjugal por divórcio, por insuportabilidade de vida em comum. Ou seja, não estão mais tendo afinidades para viver em comum, mas não para anular casamento. Nulidade e anulabilidade de casamento são causas excepcionais. E por serem causas excepcionais, obviamente que as hipóteses elas são tratadas também de forma excepcional e bem restrita, senão banalizaria o próprio instituto, né? Situação aqui, mais um aqui, julgado também, que possa trazer, né, a anulabilidade, como eu demonstrei para vocês, o erro essencial da impotência coeunde. A impotência coeunde é diferente daquela generante e concepiente que eu falei agora há pouco. A coeunde é a impotência para a prática do ato sexual, é aquela primeira hipótese que eu comentei que pode gerar anulabilidade de casamento. A exemplo disso, esse julgado aqui, né, impotência coeunde, fato confirmado pelo réu, que após o casamento descobriu ter câncer de próstata, inviabilidade de vida conjugal, anulação que se decreta. Ou seja, vejam que está vinculado à prática do ato sexual e não à prática para gerar filhos, né, ou conceber filhos. E a questão também, sempre lembrando que o defeito tem que ser anterior ao casamento, tá? Erro essencial sobre a pessoa do cônjuge, honra e boa fama, que naquela hipótese do inciso 1 que nós analisamos, ignorância pelo marido de relacionamento extraconjugal da mulher com um colega de trabalho, o qual havia comparecido ao casamento, insuportabilidade de vida em comum, recurso provido, ou seja, casamento anulado em virtude desse erro quanto à boa fama e quanto à honra da outra pessoa. Ok? Essas hipóteses, todas que nós visualizamos, de nulidade ou anulabilidade de casamento, só para que a gente mantenha em relação a esse ponto alguns aspectos que também são ainda bem importantes. Lembre que no início aqui da nossa fala, eu comentei com vocês que, diferentemente das hipóteses de casamento nulo, que são imprescritíveis, as hipóteses de casamento anulável ficam sujeitas a prazos prescricionais para a propositura da ação anulatória. Cada situação dessa vai ensejar a contagem de um prazo de modo diferenciado, tá? Então, a gente estava aqui seguindo a ordem, né? Nós vimos as duas primeiras situações, que são a do caso vinculados à idade. Nessas duas situações, o prazo para a propositura da ação, ele vai ser de 180 dias, o prazo, né? Vai depender da situação em que a gente está tratando. Só para a gente poder acompanhar e visualizar isso, né? Eu peço que vocês tenham o Código Civil em mãos, porque aí com ele em mãos será possível que vocês acompanhem essas hipóteses especificamente. Então, para a gente visualizar apenas nesse aspecto, no caso do menor, que não atingiu ainda a idade núbil, né? O artigo 1552 do Código Civil, ele vai trazer para nós quem pode propor essa ação. Lembra que também, mais uma vez, nós vamos visualizar isso em todas as situações especificamente, no que diz respeito à legitimidade para a propositura da ação. Lá nas hipóteses do casamento nulo, como a matéria de ordem pública, visavam proteger toda a coletividade, qualquer pessoa poderia propor ação ou até mesmo o próprio Ministério Público. Aqui nos casos de anulabilidade de casamento, as hipóteses, como estão ligadas mais diretamente às pessoas envolvidas no casamento, essa legitimidade ela é contida, ou seja, não é mais qualquer pessoa que pode propor ação, até porque, como eu comentei lá no início da nossa fala sobre esse tema, caso a ação não seja proposta no prazo estabelecido pelo legislador, nós teremos a convalidação do casamento. Ou seja, o defeito vai desaparecer e a dissolução do casamento somente poderá se dar por meio do divórcio, não cabendo mais a anulabilidade. Justamente por esse efeito que ocorre em virtude do decurso do tempo, é que a ação não pode ser proposta por qualquer pessoa, ela fica limitada apenas, conforme a hipótese, a quem esteja sendo atingido por aquele defeito. Na primeira situação, aquela do menor, que não ainda alcançou a idade núbil para poder casar, o artigo 1552 estabelece,
né, que a ação poderá ser requerida pelo próprio cônjuge menor, por seus representantes legais, ou seja, seus pais ou seus tutores, caso estejam sob tutela, por seus ascendentes. Seus ascendentes, então, ela pode vir pelos seus pais, pelos seus avós, né, por qualquer de seus ascendentes. Veja que o artigo 1553, se vocês forem acompanhando, ele vai estabelecer para nós que o menor que não atingiu essa idade núbil, ele pode, depois de completá-la, ou seja, quando ele atingir os 16 anos, confirmar o seu casamento com a autorização dos seus representantes legais, que era aquela hipótese necessária para o maior de 16 e o menor de 18, ou com suprimento judicial. Mais uma vez, a gente vai retornar aqui àquele princípio básico do direito de família que nós estudamos lá naquelas primeiras aulas, ou seja, aquele artigo 226 da Constituição Federal, que estabelece que a família é a base da sociedade e recebe especial proteção do Estado. Aqui é uma norma que demonstra uma proteção do Estado, ou seja, vejam que esse casamento de quem não alcançou a idade núbil, ele tem um defeito, porque ele não tinha idade mínima para casar, mas a lei permite que o menor, quando entra nessa idade, para evitar que haja a anulação do casamento, ele pode pleitear a confirmação desse casamento, ou seja, lembra que nós falamos que o casamento anulável ele apresenta defeito, mas são defeitos que podem ser sanados. E justamente por poderem ser sanados, se permite o casamento, embora inicialmente tenha uma hipótese de invalidação, que ele seja convalidado, ou seja, que ele ganhe validade. Uma das situações é essa, que o próprio menor pode, ao atingir a idade núbil, buscar o suprimento do defeito, ou seja, a autorização agora dos seus pais para confirmar o casamento, ou a autorização do juiz, já que ele agora se encontra em idade núbil e que já está casado. E um detalhe importante também, e interessante, é a redação, né, prevista aí no artigo 1551 do Código Civil, onde ele fala que não se anulará o casamento por motivo de idade quando dele resultar gravidez. Ou seja, mais uma forma de intervenção do Estado para proteger a família. A idade, ela é um requisito para que o casamento se constitua. A idade mínima e, dentro da idade mínima, a autorização, como nós vimos, dos pais ou representantes legais. Não havendo isso, gerou causa de invalidação. Porém, se dessa união resultou gravidez, o que se leva em conta agora é o interesse da nova entidade familiar formada. Ou seja, nós não vamos mais poder anular o casamento se dele resultou gravidez só pelo fato da idade. Ou seja, se preserva a manutenção e conservação da nova entidade familiar em detrimento de um defeito que, em vista ou associado ou comparado à situação da gravidez e do nascimento de filhos, se torna mais insignificante ou de menor potencial lesivo ao ato jurídico que justifique a invalidação do mesmo, né? Só para a gente ainda continuar relacionado a essa situação, né? Em relação aos prazos que a gente, como eu comentei, que a gente teria para procuração, nessa hipótese do inciso 1, ou seja, do menor que não alcançou a idade mínima para casar, o artigo 1560, lá no parágrafo 1º, ele traz: extingue-se em 180 dias o direito de anular o casamento dos menores de 16 anos. Prazo esse que vai ter termo inicial para sua contagem, diferenciado em relação àqueles legitimados. Lembrando que lá o 1552 trouxe 3 legitimados. O próprio menor, que pode requerer a anulabilidade do seu casamento, os seus representantes legais ou os seus ascendentes. O prazo de 180 dias vai valer para os 3. O que nós vamos mudar é a data inicial da contagem desse prazo. Ou seja, a partir de quando se começa a contar os 180 dias. Olha a redação, portanto, do parágrafo 1º do artigo 1560. Extingue-se em 180 dias, portanto o prazo é um só, o direito de anular o casamento dos menores de 16, contado o prazo para o menor do dia em que perfez essa idade. Qual idade? A idade mínima para casar, 16 anos.
Se nós vimos lá pelo artigo 1553 que o menor que não tinha idade para casar e veio a se casar, poderá, ao completar a idade núbil, confirmar o seu casamento, então, se ele já pode confirmar o casamento, ele já pode também entrar com ação anulatória desse casamento. Ou seja, a partir dos 16 anos, nós vamos começar a contar esses 180 dias. E por que a lei garante ao próprio menor o direito? Se a gente analisar isso relacionado ao que nós já estudamos e ao que nós já aprendemos dentro do direito civil, nós vamos ver que o menor de 16 anos, quando a gente olha ele lá na parte geral, ele é considerado pela lei como absolutamente incapaz. E ele é considerado como absolutamente incapaz por quê? Porque ele é tido como não tendo discernimento suficiente para compreender a natureza jurídica do ato que ele está praticando. Por isso que ele é absolutamente incapaz. Agora, a partir dos 16, ele já se torna relativamente incapaz. E ele é relativamente porque ele já tem algum discernimento. Tanto que a lei permite que ele pratique os atos, exigindo apenas que ele seja assistido por quem tenha capacidade na prática desses atos jurídicos que ele vier a praticar. Mas, como ele já pode praticar o ato, é porque a lei considera que ele já consegue compreender a natureza jurídica e os efeitos jurídicos do que ele realizou. Por isso que para esse menor que contraiu o casamento, lembrando que casamento é tratado dessa maneira porque produz muitos efeitos, não só em relação à pessoa dos nubentes, né, e agora cônjuges, como também a terceiros de um modo geral, que nós vamos avaliar esses efeitos. Eles podem ser emitidos em 3 esferas. O casamento vai produzir efeitos pessoais, que é diretamente sobre a pessoa dos cônjuges. Vai mudar o estado civil, vai criar limitações para a prática de alguns atos, vai gerar obrigação solidária entre eles, como nós já comentamos, vai gerar direito patrimonial, vai gerar direitos sucessórios, vai resultar em determinada possibilidade de estabelecimento de obrigação de alimentos, numa hipótese de dissolução e etc. Dentre vários outros. Por isso que, dentro da gama de efeitos, a lei exige que a pessoa tenha discernimento, que ela compreenda a natureza jurídica do ato, porque ela consegue compreender a extensão dos efeitos que aquilo vai recair sobre ela. E além desses efeitos que são sobre as próprias pessoas, nós temos efeitos sobre terceiros. Porque se a dívida, ela torna-se, pode tornar-se solidária ou não, conforme o regime de bens, se nós vamos fazer negócio jurídico com pessoas casadas, nós precisamos saber se, sendo esse negócio jurídico em algum momento, exigível, se o negócio vai alcançar, numa eventual inadimplência, o patrimônio só da pessoa ou do casal como um todo, se o ato jurídico praticado por um só, como nós falamos que o casamento vai gerar para eles algumas limitações, então gera limitações para o casal e gera também limitações para terceiros, porque se eu vou fazer negócio jurídico com quem é casado, eu preciso saber se a outra pessoa precisa assinar conjuntamente, porque em algumas situações isso vai ser necessário. Então, são reflexos que alcançam várias pessoas. Por isso tudo, o menor, quando completa 16 anos, ele também já está legitimado a fazer a propositura da ação anulatória. E além desse menor, lembra que são 3 os legitimados, o próprio menor, portanto, 16 anos para ele, 180 dias contados a partir do momento que ele completa 16 anos. Continuando na redação do parágrafo 1º do artigo 1560, os 180 dias começam a contar da data do casamento para os seus representantes legais e ascendentes. Lembram que representante legal e ascendentes têm o dever de cuidar, têm o dever de proteger, têm o dever de zelar pelo seu incapaz. Ou seja, então para eles, em virtude desse dever de vigilância, desse dever de zelo, o prazo para eles começa a contar da data do casamento, e não de quando esse menor vier a fazer 16 anos. Então, a legitimidade para que eles proponham a ação anulatória começa a partir da data em que o casamento foi celebrado, em razão do dever de vigilância e cuidado que caberia a essas pessoas. Passados 180 dias, para eles a ação anulatória acabou. Não existe meios de ele invalidar o casamento. Restará agora para o próprio menor, a partir do momento que completar 16 anos, os 180 dias, que vão ser contados. E, uma vez superado esse prazo também, como eu falei,
as hipóteses de anulabilidade estão sujeitas a esses prazos, a própria redação aí, inicial do parágrafo 1º desse artigo 1560 já determina para nós: extingue-se, né, em 180 dias o direito de anular o casamento, ou seja, extinguiu, acabou. Caso agora nós queiramos fazer a dissolução desse casamento, terá que ser pelo divórcio, lembrando que o divórcio agora é uma ação personalíssima, que só quem vai poder propor é o próprio casal. Ninguém pode propor divórcio para terceiros, né? Da mesma forma que o casamento é formado a partir de uma manifestação de vontade, a dissolução tem que advir também de uma vontade manifestada pelos dois. Nós vimos que além dessa situação, né, do inciso 1, que trata do menor de 16, nós vimos que no inciso 2 trata do menor entre 16 e 18 anos. O menor entre 16 e 18 também vai ter prazo para poder anular o casamento dele, né? E esse prazo para ele vem no artigo 1555. Então, 1560, parágrafo 1º, é o prazo para quem não alcançou ainda os 16 anos. O artigo 1553, ele vai tratar agora da pessoa que completou 16, tem mais de 16, menos de 18, mas que o casamento está defeituoso. Qual defeito? Falta de autorização dos pais ou suprimento judicial para tanto, ou do representante legal. Olha o 1555, portanto. O casamento do menor em idade núbil, portanto, maior de 16, quando não autorizado por seu representante legal, só poderá ser anulado se a ação for proposta em 180 dias também. Mesmo prazo da outra situação. O que vai mudar para nós aqui também é o termo inicial, a partir de quando nós começaremos a contar esses 180 dias. Lembrando que para o menor de 16, eu tenho contagem diferente em relação aos legitimados. Para o menor, a partir do momento que ele completa 16 anos de idade, para os ascendentes e para os seus representantes legais, a partir da data do casamento. Agora, nessa hipótese do menor maior de 16 e menor de 18, o prazo também é 180 dias, e nos termos aí do artigo 1555, ele começa a contar, a ação ela pode ser proposta por iniciativa do menor, também da mesma maneira do outro, que começa a contar os 180 dias a partir do momento que ele deixa de ser menor, ou seja, quando atingir a maioridade, a partir dos 18 anos, dos seus representantes legais e de seus herdeiros necessários. Ou seja, dos seus representantes legais, né? O parágrafo 1º estabelece, né, que o prazo estabelecido será contado do dia em que cessou a incapacidade, no caso do menor, a partir do casamento para os representantes legais, e no caso, se esse menor morreu nesse intervalo, o casamento gera efeito sucessório, portanto, como gera efeito sucessório, nós vamos trazer herdeiros desse menor para disputar eventual direito patrimonial, inclusive se vai invalidar o casamento, se nós vamos manter o regime de bens ou não, e a partir de que momento isso vai acontecer. Então, no terceiro caso, que é dos herdeiros, começa a contar da morte do incapaz. A lei fala aí no artigo 1555, no caput, herdeiros necessários. Os herdeiros necessários, eles são herdeiros privilegiados, né? É uma matéria lá do direito sucessório, mas para que vocês entendam e compreendam até o porquê dessa legitimação, nós temos na sucessão dois modos apenas para que nós possamos suceder. Nós temos uma possibilidade que é por vontade da pessoa que faleceu, isso decorre de um testamento, então no testamento ela já diz como vai ser a sua sucessão e para quem vão ser distribuídos os seus bens, de que maneira isso vai fazer. E caso a pessoa não se utilize dessa prerrogativa de dispor dos seus bens para depois da sua morte, por testamento, a lei já prevê que a sucessão seguirá uma ordem de vocação hereditária que está ligada a pessoas vinculadas a quem morreu, ou pelo parentesco, que nós já estudamos, ou pelo casamento ou união estável, né? Então, dentro dos herdeiros que já estão previamente previstos na legislação para que a sucessão aconteça,
caso a pessoa não tenha feito o testamento, esses herdeiros são chamados de herdeiros legítimos. E são eles nossos descendentes, nossos ascendentes, o cônjuge ou o companheiro sobrevivente e os nossos parentes colaterais até o 4º grau. Dentre esses herdeiros legítimos, a lei escolheu os 3 primeiros, descendentes, ascendentes e cônjuge, como sendo nossos herdeiros necessários. Essa situação de ser herdeiro necessário, ela cria uma limitação no poder de disposição. Ou seja, a pessoa pode fazer testamento, como eu comentei aqui no comecinho da fala, né? Que é um ato de última vontade. Entretanto, se a pessoa que vai fazer o testamento tem essas 3 primeiras, descendentes, ascendentes ou cônjuge, ela sofrerá uma limitação no seu poder de disposição. Ou seja, ela só pode incluir no seu testamento, no máximo, a metade dos bens que integram a sua herança. Porque a outra metade, 50% da herança, portanto, recebe um nome de legítima e é uma parcela que fica reservada para esses 3 herdeiros aqui, ó, descendentes, ascendentes ou cônjuge. Ou seja, a sucessão deverá alcançá-los, né, conforme essa ordem de vocação hereditária, em relação a, no mínimo, 50% da herança, que seria uma limitação ao poder de disposição da pessoa. Como é uma reserva legal, os herdeiros desse cônjuge, que está se buscando invalidar o casamento, eles têm interesse patrimonial na situação. Então, como eles têm interesse patrimonial, já que uma vez morto, teríamos que tratar dessa questão sucessória, vinculando inclusive o cônjuge, né, sobrevivente, se eu invalidar, eles estão tirando esse cônjuge da sucessão. E ao tirar esse cônjuge da sucessão, eu, além de tirá-lo da ordem, até na eventual hipótese de haver testamento, terá reflexos também nesse sentido. Então, por isso que os herdeiros, como possuem interesse patrimonial na sucessão, estão também legitimados a invalidar esse casamento. Só que caímos naquela regra do prazo, né? Os herdeiros, o prazo para eles começa a contar, que são os 180 dias, conforme essa regra aí, né? Do artigo 1555, parágrafo 1º, para os herdeiros começa a contar da morte, porque a morte é onde se determina a abertura da sucessão. Por isso que eles começam a contar o prazo para eles nesse momento. Para os ascendentes ou representantes legais, da data do casamento, e no caso do incapaz, no momento em que cessa a incapacidade para ele, é que já começa a contar, portanto, o prazo de 180 dias. Então vejam que em relação a prazos, nós já vimos 2 situações, embora com prazos semelhantes, mas com termos iniciais de contagem diferenciados. Menor de 16 e menor entre 16 e 18, quando cabível a ação, portanto, prazo para entrar com a ação 180 dias, com essas variações relacionadas, portanto, ao momento ou ao termo inicial. Voltando lá para o artigo 1557, nós temos a terceira hipótese, que o casamento, como nós vimos, pode ser anulado por vício na vontade, né? Que são aquelas hipóteses do erro essencial, que a gente estudou. Também, da mesma maneira que os itens anteriores, está sujeito a prazo prescricional. E esse prazo prescricional, ele vai vir previsto para nós no artigo 1560 também, da mesma maneira que a hipótese do inciso 1. Olha lá, na redação do caput do artigo 1560. O prazo para ser intentada a ação de anulação do casamento a contar da data da celebração, vejam que aqui já marcou o termo inicial. Contagem do prazo começa da data da celebração. Será, inciso 3 aí, ó, 3 anos nos casos dos incisos 1 a 4 do 1557, que a gente vai considerar 1 a 3, já que o inciso 4 foi revogado, né? Portanto, o erro quanto à honra, identidade, boa fama, erro quanto à ignorância de crime anterior ao casamento e erro relacionado a defeito físico irremediável ou doença, o prazo para entrar com a ação anulatória é de 3 anos e o termo inicial para a contagem desse prazo é a data do casamento. Ultrapassado esse prazo de 3 anos, aí não temos mais como falar em ação anulatória, consequentemente, caso se queira dissolver esse casamento, terá que ser, como falado anteriormente, terá que ser feito pelo divórcio. Voltando lá no artigo 1557, nas hipóteses que geram a anulabilidade do casamento, nós temos o inciso 4. O casamento ele também é anulável, né, na situação do incapaz de consentir ou manifestar de modo inequívoco o consentimento. Mais uma vez a gente volta no ponto da vontade.
Ou seja, se a vontade é quem determina que o casamento vai ser considerado válido, se a pessoa estava incapaz de manifestar a sua vontade de modo inequívoco, ou seja, eu não tinha certeza absoluta ou a convicção plena da sua vontade, pessoa que esteja sob efeito de alguma substância, por exemplo, uma substância que tenha retirado ou diminuído a sua capacidade. Se ficar provado isso, a sua vontade está viciada. E uma vez estando viciada, a gente cai mais uma vez na situação, como a vontade é elemento essencial. Uma vez ela viciada, a anulabilidade de casamento. Da mesma forma que as outras anteriores, nós teremos prazos para poder entrar com a ação anulatória nessa situação, né? Então, se a gente observar a hipótese de anulabilidade, ela está prevista no artigo 1560 também, o prazo. Ele começa a contar da data da celebração do casamento e o inciso 1, ele traz aí para nós que o prazo será de 180 dias, no caso do inciso 4 do artigo 1550. Então, nessa situação do incapaz de consentir de modo inequívoco, também 180 dias, contados a partir da data da celebração do casamento. Inciso 5, realizado pelo mandatário, sem que ele ou outro contraente soubesse da revogação do mandato, e não sobrevindo coabitação entre os cônjuges. Ou seja, lembra que realizado pelo mandatário, agora nós estamos tratando daquela situação do casamento que ocorreu por procuração. Lembra que nós estudamos lá que a pessoa pode outorgar procuração a alguém para que celebre o casamento em seu lugar, caso ela não possa estar presente. Lembrando que a procuração tem que ser pública, né? E ela tem que ter poderes especiais, específicos para o casamento. Nós vimos que essa procuração ela pode ser revogada por quem outorgou, porque é um mandato. E esse outorgante, quem concedeu a procuração a outro, ele não é obrigado a comunicar o mandatário nem o outro contraente que revogou essa procuração. E aí, caso ele não comunique, e as pessoas, por não terem conhecimento da revogação, constituam o ato jurídico, ou seja, celebram o casamento, esse casamento está defeituoso, porque o procurador do nubente, né, que estaria se casando, não tinha mais poderes para tanto, porque a procuração foi revogada. Uma vez tendo defeito, gera anulabilidade do casamento. Então, eu posso anular por esse motivo. Agora, a lei ela vai estabelecer duas hipóteses para nós nessa situação. A primeira é a redação final aí desse inciso 5, onde ela estabelece que, desde que não tenha ocorrido coabitação posterior, ou seja, se houve o casamento defeituoso e esse que revogou a procuração coabita com a outra pessoa, a coabitação é a ratificação dos poderes do mandatário. Ou seja, mesmo que a procuração tenha sido revogada, ele está confirmando ela tacitamente. E ao confirmar ela tacitamente, ele validou o casamento. Então ele perdeu a possibilidade de anulatória. E ao perder a possibilidade de anulatória, agora, se quiser, apenas pela via do divórcio. A outra situação é o prazo também, que ele vai ter da mesma forma que as outras situações para poder propor essa ação, caso não tenha ocorrido essa coabitação. E esse prazo, ele vai vir previsto para nós, aí no artigo 1560 também, lá no parágrafo 2º. Na hipótese do inciso 5 do artigo 1550, o prazo para anulação do casamento é de 180 dias, a contar da data em que o mandante tiver conhecimento da celebração. Veja que ele manteve o mesmo prazo de 180 dias das duas primeiras situações, só que ele mudou aqui o termo inicial. No caput do 1560, ele descreve que as contagens começam da celebração do casamento, com aquelas ressalvas que nós vimos em relação aos menores. Aqui ele vai começar no momento em que o mandante, ou seja, quem outorgou a procuração, tomou conhecimento que o casamento ocorreu, que a celebração do casamento ocorreu. Uma vez demonstrada a ciência dele quanto ao ato, começa a contar o prazo prescricional para ele propor a ação anulatória. E caso ele não faça isso dentro do prazo, consequência é a mesma das hipóteses anteriores, ou seja, convalidação do casamento e, consequentemente, dissolução unicamente pelo divórcio. Bom, lá no artigo 1557 nós ainda temos uma outra possibilidade de anular casamento, que é a do inciso 6.
Ele pode ser anulado por incompetência da autoridade celebrante. Eu falei para vocês várias vezes já que o casamento é um ato solene. E essas solenidades incluem, inclusive, a celebração do casamento por pessoas que têm poderes para celebrar casamento, ou seja, a autoridade celebrante. Essa autoridade, portanto, se ela não detinha, essa pessoa que celebrou, se ela não era autoridade competente, o casamento tem um defeito. E esse defeito vai possibilitar a anulação do casamento. A hipótese, de autoridade também celebrante, ela vai também prevista no artigo 1560, a contagem do prazo para a propositura da ação. Termo inicial segue a regra do caput, data da celebração do casamento. Prazo está no inciso 2 do artigo 1560, o prazo é de 2 anos se incompetente a autoridade celebrante. Então vejam que nós já vimos aqui 3 prazos diferentes, só para ir fazendo a retrospectivazinha para não perder a sequência. Nós temos a hipótese de menor de 16 que não deveria ter se casado e se casou. Nós temos a hipótese do menor com 16 e menor de 18. Em ambas as situações o prazo é 180 dias, com aquelas diferenças da contagem do prazo. Nós temos a situação da pessoa que revogou a procuração, prazo também de 180 dias, com aquela observação do momento em que começa esse prazo. Nós temos a hipótese da pessoa que não podia manifestar sua vontade de modo inequívoco, prazo também de 180 dias, com contado da celebração do casamento. Nós temos a hipótese agora da autoridade celebrante sem poderes, para tanto, autoridade incompetente, portanto, prazo de 2 anos contados da celebração. E nós temos a situação do erro essencial quanto à pessoa do outro cônjuge, aqueles da honra e boa fama, identidade, crime anterior ao casamento, defeito físico irremediável ou doença contagiosa ou transmissível por herança. Prazo de 3 anos nesse caso. Então, 180 dias nas primeiras hipóteses, 2 anos para a autoridade competente, 3 anos para essas situações do erro essencial. Essa situação agora só faltou para nós uma última questão de prazo, que é a vinculada à coação, que a gente já comentou. A coação, ela também é uma violência, que influi diretamente na vontade, e como é um ato de violência, ela está prevista aí no artigo 1560 com um prazo um pouquinho maior do que as hipóteses anteriores, que é o inciso 4 do artigo 1560, o prazo será de 4 anos se houver coação, Então, esses 4 anos é o maior prazo, e a gente vai ter um detalhe em relação à coação, que é o artigo 1559, Somente o cônjuge que incidiu em erro ou sofreu coação pode demandar a anulação do casamento, mas a coabitação, havendo ciência do vício, valida o ato, ressalvadas as hipóteses dos incisos 3 a 4 do 1557. E o 1558 é anulável o casamento em virtude de coação, quando o consentimento de um ou de ambos os cônjuges houver sido captado mediante fundado temor de mal considerável iminente para a vida, saúde e honra sua ou de seus familiares. Ou seja, a coação, como ela é uma violência, o prazo é mais dilatado, 4 anos. Agora, a coação, para ser considerada como tal, nos termos do artigo 1558, tem que ser aquela violência tal que a pessoa realmente não tem outro modo de se comportar a não ser ter manifestado sim lá no casamento. E esse mal iminente pode ser para a própria pessoa, como para alguns de seus parentes também, uma vez que isso pode acontecer pela forma indireta. Agora, o prazo, isso não retira a situação de vinculação a prazo para a propositura da ação, com a consequência já também mencionada em relação às situações anteriores, ou seja, uma vez superado o prazo, dissolução unicamente pelo divórcio, Bom, visto essas diferenças entre os casos, de casamento nulo e casamento anulável, é importante que a gente estabeleça os efeitos da sentença anulatória em ambas as situações. No caso de casamento nulo, como
a gente está naquela situação lá de que o casamento não poderia ter acontecido, o efeito da sentença anulatória, ele é ex tunc, ou seja, ele vai retroagir lá no nascedouro para considerar como se o casamento jamais tivesse acontecido. Consequentemente, a gente vai retomar todas as consequências lá na data em que o casamento não poderia ter acontecido. No caso de casamento anulável, o efeito da sentença é ex nunc, ou seja, ele vai preservar os efeitos do casamento até a data da sentença anulatória e a sentença vale dali para frente. Ou seja, ele desfaz os vínculos e efeitos do casamento dali para frente, mas o que já aconteceu está preservado em relação às partes e em relação a terceiros. Em qualquer situação, entretanto, tanto na situação de casamento nulo como na situação de casamento anulável, nós poderemos ter tratamentos também diferenciados se ficar comprovada boa-fé ou má-fé e em relação a quem. No caso do casamento nulo, como eu comentei, o efeito é ex tunc. Porém, se uma das partes ela foi enganada no casamento nulo, exemplo, casamento, ou se ambas as partes não sabiam do impedimento, né? Exemplo, casamento entre irmãos que não sabiam que eram irmãos, que pode acontecer numa situação eventual de colocação em família substituta por adoção à brasileira, por exemplo. Então, dentro de uma situação como essa, se ambos estavam de boa fé, a sentença produzirá efeitos ex nunc, ou seja, da nulidade declarada para frente, mas preserva tudo para trás. Se uma das partes estava de boa fé, ex nunc para o que está de boa fé, ex tunc para o que estava de má fé. Ou seja, a gente vai avaliar o comportamento de qualquer um dos dois para saber se os efeitos retroagirão lá no momento da celebração ou se serão preservados alguns direitos a partir de então. Essas regras relacionadas aos efeitos da sentença, ela vai estar prevista no artigo 1561, né, e seguintes, aonde nós teremos aí a possibilidade de preservação desses direitos em relação às pessoas ou a imposição do cumprimento de obrigações em relação a quem estava de má fé nessa situação. Tá joia? Bom, visualizada essa primeira etapa relacionada, portanto, né, aos atos de invalidade, nós teremos ainda, como parte dessa matéria nossa a ser tratada, as questões relacionadas à eficácia do casamento, que são os efeitos que o casamento produz. E nessa aula relacionada a essa semana, como eu falei, a essa semana que se passou, nós vamos estudar em relação à eficácia do casamento, primeiramente os efeitos pessoais. Vamos lembrar que os efeitos serão tratados de três formas, né? Nós teremos os efeitos do casamento, tanto no aspecto, né, dos efeitos pessoais, que são aqueles que recaem diretamente sobre os cônjuges, teremos os efeitos sociais e teremos os efeitos patrimoniais do casamento. Em relação aos efeitos pessoais do casamento, nós começaremos a tratar isso a partir do artigo 1565 do Código Civil. Lá no 1565, se vocês puderem ir acompanhando a redação pelo código aí com vocês vão verificar. Pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a condição de consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família. Ou seja, esse é um efeito pessoal que recai a partir do momento que assumem a condição de cônjuges. Quando a lei usa a expressão, né, consortes, companheiros e corresponsáveis, a gente vai voltar naquela regra lá do artigo 1511 do Código Civil que nós já vimos, né, como sendo o primeiro artigo aqui do direito de família. Ou seja, que o casamento estabelece comunhão plena de vida entre os cônjuges. Nessa comunhão plena de vida há uma associação entre os dois, no intuito, portanto, de gerar entre eles essa corresponsabilidade pelos encargos que uma família exige. Então a lei já traz isso como uma das consequências. Outro efeito pessoal que vai recair, nós já avaliamos isso em algumas aulas anteriores, é essa regra relacionada aí no parágrafo 1º desse artigo 1565. Qualquer dos nubentes querendo poderá acrescer ao seu o sobrenome do outro. Ou seja, possibilidade de mudança do nome civil. Ele pode mudar o nome civil, né?
acrescentando o sobrenome do outro, caso queira fazer. É facultativo e isso vale para os dois, tanto para o homem quanto para a mulher. Qualquer um dos dois, ou os dois, se quiserem exercer isso simultaneamente, estão autorizados a fazer. Outro ponto interessante é que também um efeito pessoal é a imposição de deveres matrimoniais. Esses deveres matrimoniais, que estão vinculados aos efeitos pessoais do casamento, eles estão previstos no artigo 1566. E como são deveres, isso é imposto ao casal. Ou seja, a quebra desses deveres matrimoniais traz consequências dentro de uma dissolução litigiosa da sociedade conjugal. Vamos verificar os deveres, portanto. Lá no artigo 1566 nós temos, são deveres de ambos os cônjuges. 1. Fidelidade recíproca. Essa fidelidade recíproca, ela decorre do dever de exclusividade, já que o Brasil adota o regime monogâmico. Como aqui nós adotamos o regime monogâmico, um cônjuge é ligado ao outro e mantém o dever de fidelidade ao outro, ou seja, ele não pode se relacionar com outras pessoas que não sejam o seu cônjuge. Caso isso aconteça, é quebra do dever de fidelidade. E a quebra do dever de fidelidade implica em consequências, dentre elas, motivação para a dissolução litigiosa de sociedade conjugal, divórcio litigioso, e num divórcio litigioso isso vai repercutir no ônus sucumbencial, ou seja, o divórcio tem um custo, esse processo. E como esse processo tem um custo, isso pode recair a quem deu causa a esse divórcio, que é o que a gente chama de sucumbência. Então, um dos efeitos pela quebra do dever é a motivação da dissolução litigiosa da sociedade conjugal com a imposição do ônus sucumbencial a quem deu causa a esse divórcio, no caso em tela, a quebra do dever matrimonial. E isso responsabilizará nesse ônus sucumbencial o pagamento das custas do processo e honorários advocatícios, além das outras despesas que eventualmente possam acontecer no curso do processo. Pode acontecer ainda, em virtude da quebra do dever de fidelidade recíproca, pode ocorrer pedidos de tutelas de urgência, como afastamento compulsório do cônjuge que quebrou o dever matrimonial do lar conjugal. Então, às vezes, o imóvel ele integra um patrimônio comum, decorrente do regime de bens, mas, em virtude da quebra do dever, pode haver um pedido de tutela de urgência que determine o afastamento compulsório por insuportabilidade de vida em comum em decorrência da quebra do dever matrimonial. Ou seja, quebrar deveres matrimoniais gera sequelas jurídicas, e essas sequelas jurídicas são refletidas por meio das medidas processuais tomadas no curso de uma ação de dissolução. Inciso 2 do artigo 1566 também se constitui como dever matrimonial a vida em comum no domicílio conjugal. Essa vida em comum no domicílio conjugal é também chamada de coabitação, e essa coabitação é a manutenção, dentre os deveres da coabitação, a manutenção de relacionamento sexual entre os cônjuges, aonde a recusa injustificada ela pode resultar como quebra desse dever matrimonial e, consequentemente, na dissolução litigiosa, com os reflexos também aí mencionados. Dever de mútua assistência, essa mútua assistência, inclusive, é a que motiva os alimentos. Lá nos alimentos, no caso de dissolução do casamento, eles advêm desse dever de mútua assistência. E durante o casamento trouxe comunhão plena de vida entre os cônjuges. Como trouxe comunhão plena de vida entre eles, consequentemente, essa comunhão plena de vida estabelece o dever de mútua assistência, que envolve não só assistência moral, como também assistência material entre eles. Inciso 4, sustento, guarda e educação dos filhos. Isso aqui, na verdade, embora esteja previsto como dever matrimonial, isso decorre do próprio poder familiar. Pai e mãe têm o dever de sustento, pai e mãe têm o dever de proteger e educar os filhos. Então, embora esteja aqui como um dever matrimonial, é um dever que decorre do poder familiar. Mas dentro do casamento, isso é uma corresponsabilidade, ou seja, os filhos do casamento são deveres dos pais. Ambos, portanto, marido e mulher, devem ter o dever, ou cônjuges, devem ter o dever de criar, de educar, e de sustentar os filhos enquanto menores, Porque com a maioridade a pessoa torna-se plenamente capaz, cessa o poder familiar. Aí esse dever de sustento, ele só poderá ser estabelecido de dois modos, ou de modo voluntário, caso os pais queiram,
ou por modo de uma sentença numa eventual ação de alimentos. Tá? Respeito e consideração mútuas, isso decorre também da própria convivência, então devem se respeitar mutuamente, devem ter uma consideração um pelo outro, que decorre até da comunhão plena de vida, e isso deve ser mantido no casamento. Quando ocorre quebra desse dever matrimonial, isso enseja de solução litigiosa da sociedade conjugal e pode ensejar também a aplicação de medidas protetivas de urgência, caso sejam necessárias, quando isso avança para um estágio de violência doméstica, por exemplo. Tá bom? Esses deveres matrimoniais, portanto, são também efeitos pessoais do casamento. E além desses efeitos pessoais decorrentes dos deveres matrimoniais, nós temos ainda outros efeitos pessoais que decorrem da própria comunhão plena de vida, que está no artigo 1567, onde estabelece que a direção da sociedade conjugal será exercida em colaboração pelo marido e pela mulher, sempre no interesse do casal e dos filhos, ou seja, ambos administram os interesses da família, em virtude da igualdade que é prevista entre eles. E o parágrafo único estabelece que, havendo conflito, havendo divergência, qualquer um está legitimado a recorrer ao juiz para poder solucionar esse conflito. Ou seja, a prevalência não há mais, igual existia no Código 16, que a autoridade do homem ela prevalecia sobre a da mulher, já que o Código 16 considerava que o marido era o chefe da sociedade conjugal. Pela redação do Código atual, seguindo o critério da isonomia, da igualdade de direitos e deveres entre eles, então ambos exercem conjuntamente a administração dos interesses e sempre que houver divergências ou conflitos, ambos estão legitimados a recorrer ao juiz para a solução desse problema. E o artigo 1568, que também decorre de um efeito pessoal, os cônjuges são obrigados a concorrer na proporção de seus bens e dos rendimentos do trabalho para o sustento da família e educação dos filhos, qualquer que seja o regime patrimonial. Lembra que nós temos 4 regimes de bens. Nós temos comunhão parcial, comunhão universal, participação final nos aquestos e separação de bens. Cada regime, que são efeitos patrimoniais, que a gente vai estudar na próxima aula nossa, esses efeitos patrimoniais do casamento, eles não estão ligados aos efeitos pessoais. Ou seja, qualquer que seja o regime, o casamento estabelece comunhão plena de vida, efeito pessoal. Os cônjuges assumem a condição de consortes e corresponsáveis, efeito pessoal. E como é um efeito pessoal, igualdade de direitos e deveres, ambos são obrigados a concorrer para os encargos da família. E concorrer aos encargos da família é essa redação do artigo 1568, que eles devem concorrer na proporção dos seus bens e dos seus rendimentos para o sustento da família e a educação dos filhos, independentemente do regime de bens pelo qual são casados. E a questão também da igualdade, o domicílio do casal, ou seja, a sede jurídica, artigo 1569, é escolhido por ambos os cônjuges, mas um ou outro pode se ausentar para atender encargos públicos ou exercer sua profissão ou interesses particulares relevantes. A redação desse artigo ela diz respeito que, embora exista o dever de coabitação, que é aquela hipótese do inciso 2 do 1566, vida em comum no domicílio conjugal, a escolha do domicílio compete aos dois, mas o afastamento de um deles nessas situações específicas, atender à profissão, atender a interesses particulares relevantes ou encargos públicos, não significa dizer que ele está quebrando o dever matrimonial. Ele está autorizado a isso porque isso decorre da própria gestão ou administração dos interesses da família. Então, por isso que ele faz essa ressalva nesse aspecto. Tirando essa questão dos efeitos pessoais que nós vimos, nós temos os efeitos sociais do casamento. Os efeitos sociais são os que abrangem a coletividade, que abrangem a sociedade como um todo. Se a gente observar lá no parágrafo 2º do artigo 1565, aquele 1565 é o que estabeleceu que são os consortes, são corresponsáveis pelos encargos da família. No parágrafo 2º eles trazem que o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e financeiros para o exercício desse direito, vedado qualquer tipo de coerção, seja por parte de instituição pública ou privada. Ou seja, esse é um efeito social, ele vincula o Estado, primeiro, a garantir o livre planejamento familiar. O casal é que vai decidir se querem ter filhos, quantos têm, se não querem ter, e caso decidam ter filhos,
Efeito social, é dever do Estado garantir meios para que esse planejamento produza o efeito pretendido pelo casal, tanto no que diz respeito à própria formação da prole, como também aos critérios de educação e manutenção e sustento, né, desses filhos. Então, ensino fundamental obrigatório e gratuito, que é estabelecido, métodos anticonceptivos, métodos de reprodução assistida, aplicados dentro da rede pública, tudo para garantir esse livre planejamento familiar, que se constitui, portanto, como um efeito social do casamento. Os demais efeitos, né, eles são atribuídos, né, em relação aos efeitos patrimoniais, que estão vinculados aos regimes de bens, que será o assunto da nossa próxima aula. Apenas para finalizar em relação a esses efeitos gerados pelo casamento, nós temos o artigo 1570 também, já que o domicílio é escolhido, né, por ambos os dois e ambos detêm a administração conjunta dos interesses da família. O artigo 1570 estabelece que se qualquer dos cônjuges estiver em lugar remoto ou não sabido, encarcerado por mais de 180 dias ou interditado judicialmente ou privado episodicamente de sua consciência, em virtude de uma enfermidade ou de um acidente, o outro exercerá com exclusividade a direção da família, cabendo-lhe a administração dos bens. Ou seja, é uma situação excepcional que nós tiramos a administração conjunta e deixamos a cargo de um só. Deixamos a cargo de um só por essas situações excepcionais. Não sei aonde o outro está, separação de fato, portanto, que se está divorciado nós já definimos, isso aqui é quando tem separação de fato, ou seja, não dissolveu o vínculo, portanto os efeitos do casamento continuam sendo produzidos, e esse outro, separado de fato, está em local incerto e não sabido, e eu dependo dele para a prática de alguns atos. E situação de interdição, né, seja ela transitória, né, na hipótese da enfermidade ou um acidente, onde eu dependo também da assinatura ou da autorização do cônjuge para praticar o ato, e ele não está capacitado para tanto, então eu remeto isso ao juiz, a situação, e peço para que ele me autorize ao suprimento judicial a praticar os atos de administração da família sozinho. Então, é uma situação excepcional. A regra geral é que os dois praticam esses atos conjuntamente. Ok? Bom, assim a gente encerra a aula dessa semana, como nós falamos, para que não haja prejuízo no conteúdo, e aí nós gravaremos depois a aula relacionada aos efeitos patrimoniais, que é a aula da semana que vem, que está vinculada, portanto, aos regimes patrimoniais de bens no casamento. E aí, que todos permaneçam aí no seu isolamento social. É um momento realmente difícil que a gente vai estar enfrentando, mas que é em prol do bem-estar de todo mundo. E a gente fica aí já prontos para a próxima aula, e eu desejo bons estudos a todos vocês. Então, obrigado e até a próxima aula.